Boa tarde, galera, tudo bom? Vim aqui trazer no dia 13/10/2021, às 15 horas e 12 minutos, a oração que vocês podem fazer a qualquer momento do Espírito Santo. Hoje é quarta-feira, dia do Espírito Santo, dia da sabedoria, dia da gente brindar as boas ideias, o reflexo. Vamos comparar com você que dirige e que de repente você leva uma fechada no trânsito. Quando você tem bastante habilidade, destreza, você consegue se safar daquilo pensando rápido. Isso no campo do movimento. No campo das ideias, do espírito, do emocional, o Espírito Santo, ele é esse reflexo, mas ele é nas suas tomadas de decisão cujos resultados, as consequências podem durar uma vida toda. Uma decisão que a gente toma errada, claro que a gente vai conseguir conviver com aquilo. Nós, seres humanos, somos especialistas em caminhar sangrando, com feridas abertas, que a gente finge que não estão ali, mas que elas ficam com aquela dorzinha assim, perene, e aquele sangramento eterno. Enquanto a gente faz todas as outras atividades, nós somos especialistas em carregar feridas abertas e nem percebemos o quanto que isso faz com que nós nos multipliquemos muito menos na nossa missão na Terra, Aliás, dos trabalhos, que o VIP tem embutido é justamente curar essas feridas abertas. É você sair desses 90 dias curado, se não quase curado, se não de repente pelo menos com o caminho da cura nas suas mãos, E o que o Espírito Santo faz? Por isso que eu digo que nós temos que ter uma amizade muito forte com o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ajudar a tomar a decisão correta nessa hora da fechada no trânsito, sabe? Naquela hora que você tem que pensar rápido e você não sabe por quê que deu tudo certo, e você fala, na hora eu nem pensei, eu tive que tomar uma decisão, mas na hora eu nem pensei. É ele. Se a sua decisão foi certa e você acha que você não foi você não sabe de onde veio dele. Aquele teste, sabe aquele concurso do vestibular, o concurso público, aquele vestibular que você vai prestar, aquela prova da OAB, aquele teste aí para outro país e tal, que tem uma hora que você buga e a prova tá dando tempo, você tem que entregar, você tem que finalizar, e você buga e de repente você põe qualquer porcaria porque você perdeu muito tempo em outras coisas, e quando você vai ver essa porcaria toda que você pôs, estava tudo certo, é ele. Quando você lê cartas e você não vê nada daquilo que você está falando nas cartas, e simplesmente vai saindo de dentro do seu coração. As cartas, tem hora que elas não dão pra gente detalhes suficientes. Mas aquilo vem do coração, é diferente, tá? De quando vem da intuição, apesar dele ser o dono da intuição também. Mas às vezes vem uma coisa dentro do seu coração e aquilo é tão forte, você fala, não importa, não tem nada a ver com o que eu quero dizer para essa pessoa, mas eu vou dizer. Você recebe o feedback, era exatamente isso. Como que você sabe? Como que você conseguiu perceber esse detalhe, essa sutileza? Estou trabalhando em x coisas, projetos, para resolver esse problema. Nenhum deles que há anos eu venho fazendo para resolver um único problema central nunca deram certo. Você vem e me tira um coelho da cartola, em 2 dias eu consigo resolver uma coisa que se arrasta há anos. Vocês acham, sinceramente, que eu, numa leitura de cartas, tenho esse poder todo? Vocês acham que qualquer oraculista que seja tem esse poder, se não for advindo de uma autorização de Deus para que ele se exerça? Não é a gente que lê carta, é a espiritualidade que usa a gente para dar recados, Quanto mais a gente pensar que a gente é autor disso ou daquilo, menos o presente, a dádiva acontece. É ele que está por trás de tudo.
na sua forma Pai, na sua forma Filho ou na sua forma Espírito Santo, que é quem a gente faz, quem a gente homenageia às quartas-feiras. Então, presta atenção, tem Ele por trás de tudo, e quanto mais a gente aceita, quanto mais a gente se deixa guiar, e quanto menos o ego vem atrapalhar isso tudo no meio do caminho, mais a gente tem uma comunhão com Deus, e o que a gente chama de trabalho se torna missão, e o que a gente chama de dia a dia se torna uma grande história, se torna um roteiro bonito de se viver, bonito de se lembrar. Faça amizade com o Espírito Santo de Deus. Ele é maravilhoso, ele é incrível, e ele está aí se oferecendo para cuidar das suas melhores decisões, para cuidar de você. Muitas vezes a gente coloca sobre as próprias costas um sobrepeso muito grande. Claro que somos os resultados das nossas decisões. O que a gente vive hoje é o resultado da nossa decisão de lá de trás, da nossa escolha. E muito erra aquele que culpa os outros por aquilo que vive, porque até a culpa que o outro teve embutida, somos nós que escolhemos, fomos nós que escolhemos em algum momento. Até o revide do outro ao nosso ataque foi uma escolha nossa, afinal de contas fomos nós que atacamos. É algo que estamos aí, disponíveis. Atacou, recebeu. Quando a gente aciona o Espírito Santo, nada dessas coisas fazem mais sentido pra gente. A gente sabe que lá na frente Deus vai cuidar daquilo que você já encomendou, uma vez que colocou Ele no início. Você coloca Deus no início, Ele cuida do fim, fato. Você não precisa andar ansioso, ansiosa. Você não precisa ter medo do dia de amanhã, porque já sabe que o Pai vai te autorizar, o Filho vai te perdoar e o Espírito Santo vai te conduzir. Consegue ver o movimento? Deus enxerga os motivos pelos quais nós decidimos errado no passado também para estarmos vivendo aquilo que vivemos. E quando Ele entende que somos humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança dEle, mas para que passássemos o tempo em aprimoramento na Terra, Ele também sabe quais são os motivos que te levaram a isso. Ele sonda o seu coração. Ele sabe se a decisão foi em cima de ego, vaidade, capricho, sordidez, ou se foi em cima de medo, angústia, solidão, carência. Ele sabe. E é diferente. A medida é diferente. O julgamento é diferente. Só Ele consegue sondar os nossos corações para poder fazer um julgamento justo. As pessoas que nos apontam, que falam ao longo do dia, elas não sabem nada sobre nada. Já aconteceu com você? De você chegar num nível de maturidade tão grande, de iluminação tão grande, de você olhar e falar assim, gente, isso que eu falava do outro, a vida inteira, eu também fazia e nunca tinha percebido. Você já chegou nisso? Se você já chegou a essa conclusão sobre você, em que você olha para você e fala assim, às vezes eu deveria rir de algumas bobeiras que eu já fiz, ficar furiosa com algumas coisas horríveis que eu já fiz. Se você chegou a essa conclusão e consegue não culpar ninguém pelas suas decisões, você já está com o dedo mindinho de mão dada com o Espírito Santo. É como se a sua alma já tivesse conectado. Entende? E aí sim você está pronto para viver inúmeras aventuras novas e embasadas num novo sentimento, numa nova visão sobre o mundo, numa nova maturidade. O vaso foi quebrado de barro e o vaso novo foi feito. Deus tem o poder para isso. Ele é um Deus de milagres.
Considere-se se você consegue já perceber a sua própria autoria nas decisões erradas do passado, sem que haja um pingo de culpa de quem quer que seja. Você já está pronto, pronta. E agora, se você ainda não consegue, peça iluminação para o Espírito Santo. Diga: eu quero entender as coisas da maneira como elas verdadeiramente são, porque lição dada, lição aprendida, você passa do 2º para o 3º ano, do 3º para o 4º, do 4º para o 5º e não vai ter que viver as mesmas experiências novamente, porque não entendeu com o sofrimento passado. Ninguém quer viver de novo a mesma dor. E enquanto você culpa outros pela decisão, você vai ter que fazer aquilo de novo, viver aquilo de novo para que aprenda que é sua autoria. Onde entra quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos conduz agora ao pensamento apropriado. Nos conduz agora à presença de Deus no seu julgamento de Pai. Julga-nos, Senhor, Deus Pai, de acordo com as nossas fraquezas do passado e a falta de consciência de que aquilo que decidíamos estava prejudicando a nós e a outras pessoas. Dê-nos um julgamento de acordo com a equação do seu coração, aquela que conhece cada filho pelo olhar, aquela que conhece cada filho pelo respirar e já conhece antes ainda do ventre materno, numa vida passada. Senhor Deus Pai, vem agora nos trazer a equação correta para as nossas vidas. E nós pedimos humildemente que as pessoas que nós machucamos nesse meio do caminho, nessa cegueira, nessa falta de consciência, nessa falta de conhecimento, de sabedoria, que essas pessoas possam entrar em conexão com a gente, de forma profunda, e que no entendimento delas, elas possam de alguma forma nos compreender. Deus pode fazer isso. Deus consegue. Visualiza aquela pessoa que tudo que aconteceu entre vocês foi uma fraude, foi um horror, foi um desastre, uma desventura em série, e que até hoje você não entende. Quem que entendia menos o que estava acontecendo ali, a ponto de fazer tanta lambança. Visualiza aí essa situação, manda essa energia, manda essa força aí. E aí a gente pede ao Deus Filho, né? A Deus Pai, a gente pede o julgamento justo, a equação correta de acordo com a nossa fraqueza. Não é crime ser fraco. Você tomou uma decisão debaixo do jugo da fraqueza. Essa decisão acabou com uma boa parte da sua vida e de muitas outras pessoas, mas você não é mais a mesma pessoa. Você aprendeu. Você não é mais a mesma pessoa do passado. Você aprendeu que manipular não funciona, que engendrar não funciona, criticar, ser maledicente, ser apressado, apressada, caprichoso, caprichosa, querer aquilo só porque quer, ou por um ego, ou por uma vingança. E às vezes até conduzido por um sentimento que você nem entende, de uma dor que nem viria dessa vida, e sim de um resgate de vidas passadas, uma queima de karma. Agora que você tem um julgamento apropriado, peça a Jesus, Deus que é Filho, perdão em relação a isso tudo. Que tudo isso seja lavado no sangue do Cordeiro, daquele que se disponibilizou a cuidar dos nossos pecados pessoalmente, entregando seu próprio corpo, seu próprio espírito. E aí sim, entre o Espírito Santo e a Santíssima Trindade, vem e faz-nos pessoas novas e pessoas que não regridem, pessoas que chegaram a um patamar de conhecimento, de maturidade que não volta mais. Assim também como não queremos passar mais pelas mesmas dores e aflições. Deus que é Filho perdoa os nossos pecados e estende esse perdão às pessoas que não conseguem nos perdoar por conta desses momentos de fraqueza. Coloca um vínculo maior, coloca o vínculo de amor,
Mesmo que a gente não entenda ainda por mágoas uma parte desse processo e às vezes até rejeite isso dentro do coração. Eu, hein? Não quero que essa pessoa me perdoe. Eu não quero perdoar, também não quero. Esse vínculo, essa força que só o Senhor pode criar, é maravilhosa. Deus é o Deus do milagre. E dentro desse milagre, Ele pode trazer pra gente o inesperado. Aquilo que nós nem imaginávamos que poderia acontecer. Vem, Senhor, e nos honra, nos habilita a essa nova vida. Espírito Santo de Deus, nos dê apenas as decisões apropriadas. Você, meu irmão, minha irmã, que está cansado, eu estou cansada. Nós, que estamos capotando a cada segundo, divididos entre nossa família, o amor das pessoas e o passar do tempo, né? O medo que dá na gente ao passar do tempo e a gente olhar e falar: eu tive que trabalhar tanto que eu não vi isso. Eu tive que socorrer tanta gente que eu não me socorri. Ou, em muitos casos, eu tive que me socorrer tanto que na minha dor eu causei dor a outras pessoas e nunca pude socorrê-las. Inverte essa jogada. Espírito Santo de Deus, ontem pedimos a intercessão da Virgem Maria para que os nossos pedidos chegassem até Deus naquele amor, aquele amor que só ela tem, aquela abnegação que só ela tem, aquele entendimento e compreensão sobre nosso coração que só uma mãe pode ter. E hoje a gente pede essa nova chance, a reconstrução desses laços. A gente pede uma nova chance e dentro dessa nova chance, um novo entendimento, novas atitudes, novas decisões, uma aceitação do outro, um novo entendimento do outro também. A gente pede que exista a proteção desses laços, o fortalecimento desses laços que se dissolveram no passado por decisões erradas, guiadas pela angústia, pela amargura, pela humilhação. A gente pede o fortalecimento, a reconstrução, a nova chance, uma nova chance. Espírito Santo de Deus, com mais sabedoria, para que esses laços possam ser fortalecidos novamente, quiçá reconstruídos, quiçá reiniciados. Se existe algo que ficou inacabado, Senhor, Deus dos exércitos, se existe algo que ainda é uma ferida aberta, seja em nossos corações, seja nos corações de pessoas que na nossa imaturidade, dor e sofrimento nós magoamos, colocamos em risco e em perigo. Dá mais uma chance, Senhor. Fortalece. Reinicia. Reinicia o processo. Se as coisas não podem ser deletadas, elas podem servir de aprendizado. E que aprendizado? Considera o quanto foi difícil, o quanto foi duro, o quanto cedemos para coisas que nós jamais acreditaríamos que seríamos capazes de ceder. Em nome, muitas vezes, de uma atenção, de um gesto de compreensão, de um gesto de carinho. Quantas vezes nos sujamos, nos submetemos a coisas desnecessárias e que nem cabiam na nossa alma há tempos atrás. Revitaliza, Senhor, reforça, reestrutura, traz à tona a nova chance, a boia, a corda. Leva a areia movediça, leva o contexto de estagnação e traga o florescimento.
Passada a geada, passado o inverno, foi difícil. Pode trazer o broto. Nessa primavera, traz o novo, traz a flor, Senhor. Traga nova chance, traga proteção. Perdoa aquilo que precisa ser perdoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus amores, sintam-se renovados. Sintamos-nos com nova disposição. Tira da tua cabeça, do teu coração, que a tua aventura acabou e que o que agora resta para você são pesos de dias. Resta você ficar capinando o mato que cresceu errado. Quando você plantou algum tipo de semente, você de repente olha e nasceu outra árvore, tudo diferente, e você acha que seus dias são viver cuidando de um jardim que não era o jardim que você plantou. Existem novas aventuras para acontecer. E sim, esse jardim que não foi o que você plantou, pode ser um pano de fundo muito interessante. Pode ser algo que te surpreenda. Acredite. Quem tem fé acredita. Continua regando e trabalhando nesse jardim que parece que não é seu. Muitas das coisas que estão nascendo nele que você fica olhando, estranho ali no meio do caminho, talvez tenham sido plantadas pelas mãos santas de Deus, o jardineiro dos jardineiros. Deixa crescer um pouquinho mais, talvez você se surpreenda. E lembra sempre, a graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E amanhã a gente se encontra.